Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Beatriz Biancato e, junto com o professor Elton Kremer, vamos discutir temas da administração pública e do direito tributário. Nosso tema de hoje será LGPD e o direito tributário. Fique com a gente. Olá, Elton. Olá, Bia. Bom, pessoal, antes da gente começar o episódio de hoje, nós queremos aí agradecer a audiência dos últimos episódios que foram ao ar. Recebemos aí feedbacks muito positivos, construtivos aí sobre os nossos últimos trabalhos. A gente fica muito feliz, né? Porque esse projeto é feito para auxiliar vocês, não é mesmo, professor? É isso mesmo, Bia. E não esqueça de se inscrever no canal, que a cada 15 dias tem um tema diferente que a gente vai debater, né, Bia? Levando em conta posicionamento dos contribuintes e posicionamento da Fazenda Pública. É isso mesmo. E com as notificações ativadas, você não perde os conteúdos novos. Então, não esquece, já está aqui assistindo esse episódio, já dá seu like aí para ajudar para o YouTube saber que esse vídeo é relevante, enviar e para ajudar outras tantas pessoas. O projeto é feito para isso, para ajudar vocês. E hoje nós vamos falar aí de um tema muito interessante, que teve um momento assim que ele ficou, vamos dizer assim, na moda, na boca do pessoal, né? Sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Na hora que isso surgiu, foi um boom, todo mundo ficava falando sobre a relação da Lei Geral de Proteção de Dados com vários ramos do direito, com o direito tributário não é diferente, e no episódio de hoje a gente vai entender como isso se relaciona com o direito tributário, e eu já quero iniciar aqui perguntando ao professor, né, sobre o que de fato se trata essa lei, e a relevância, assim, para o direito tributário, em que momento isso casa com o direito tributário? Então, Bia, isso é derivado já de uma proteção que se busca aos dados pessoais. Houve já uma evolução muito grande dessa proteção de dados pessoais na Europa, né? A GDPR. Nós temos aí uma derivação dessa LGPD com uma legislação muito avançada para a proteção desses dados pessoais no ambiente privado e no ambiente público. Podemos dizer até que no Brasil houve até dispositivos mais específicos relacionados à administração pública do que a legislação internacional. E aí que está o nosso ponto, o nosso foco, né, Bia? É levar em conta a LGPD, que é uma proteção de dados, uma legislação específica, mas direcionada especificamente para a administração pública. E nosso foco ainda seria no direito tributário. Como que se faria essa proteção de dados pessoais no ambiente do direito tributário, que se preza muito no direito público, especificamente no direito tributário, a liberdade de expressão e na liberdade de informação, né? O livre acesso à informação. Como que ficaria uma proteção de dados, ou seja, um ambiente sigiloso, no ambiente que a gente tem que divulgar dados, que a obrigação é a transparência tributária. Esse o nosso foco, né, Bia? Que a gente vai trazer para todos os internautas os nossos posicionamentos, nossos entendimentos a respeito disso. Isso, é isso mesmo. E quando a gente fala sobre dados, e aí hoje falando aí sobre Lei Geral de Proteção de Dados, sempre me vem à cabeça que hoje a verdadeira moeda, né, digital, a gente sempre fala de criptomoedas, bitcoins, essas coisas, mas eu acredito que hoje em dia a verdadeira moeda digital são os nossos dados, né? A gente vê episódios aí na internet com questão de vazamento de dados, de tantos prejuízos que só os nossos dados provocam, né, no cenário jurídico, no ambiente digital, e com a administração pública não seria diferente. Então, quando a gente fala sobre dados de contribuintes, existe algum tipo de cuidado específico que a lei promove com relação aos dados dos contribuintes? Existe algum tipo de classificação, professor? Então, veja, Bia, se a gente tem aí um banco de dados, talvez o maior banco de dados que nós temos hoje sobre pessoas físicas e jurídicas, eu acredito que seja o Estado.
Porque, embora nós tenhamos aí lojas, conglomerados comerciais que catalisem informações através de promoções, através de vendas, através de cadastramento de consumidores, hoje nós temos um banco de dados, por exemplo, só da Receita Federal, que alberga toda a sociedade, todo aquele que faz a declaração de imposto de renda, todo aquele que faz uma transação comercial que seja de interesse da Fazenda Pública, tem o seu dado registrado pela Receita Federal. E aí que está o grande problema, porque se a Receita Federal faz a catalisação dessa informação, desse dado, como que ela faz o tratamento desse dado? E se a gente for somar cada banco de dados, seja federal, estaduais e municipais, a gente tem aí um banco de dados gigantesco na mão da administração pública. Então, a administração pública talvez seja uma das ferramentas aí que deve ter um aperfeiçoamento e obediência à LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nós precisamos ter esse olhar mais crítico do que a administração pública está fazendo, desde a Receita Federal até os pequenos municípios que têm cadastros, prefeitos de IPTU, de taxas, de COSIP, que você vai catalisando o número de CPF, endereço bancário, nome da pessoa, às vezes opção sexual, ou seja, somado tudo isso, você tem aí uma identificação, que é aí que está o X da jogada, né? A identificação da pessoa, dos seus costumes, dos seus hábitos. Então, tudo isso é protegido hoje pela LGPD. Antes de existir, né, essa LGPD, isso já era um assunto bem preocupante. Então, a gente tem dispositivo específico na Lei Geral de Proteção de Dados que estabelece alguns quesitos, né, alguns padrões mínimos aí desses deveres instrumentais do Estado no compartilhamento de dados dos contribuintes. O professor pode contar um pouco mais para a gente sobre esses quesitos, sobre esses elementos que estão na Lei Geral de Proteção de Dados? Então, Bia, para a gente ter um tratamento de dados, já ter uma legitimidade nesse tratamento de dados por parte da Fazenda Pública, você tem que ter uma finalidade pública demonstrada. O artigo 23 da LGPD coloca como requisito, ou seja, ele não veda que a administração pública faça o tratamento e o armazenamento de dados pessoais, mas desde que esteja comprovado o interesse público, né? Ou seja, tenha uma finalidade pública no tratamento e armazenamento. Então, se, por exemplo, a administração pública está fazendo uma coleta de dados para efeitos de políticas públicas, para efeitos de cadastramento de um aluno numa escola pública, para cadastramento, por exemplo, de um prontuário médico, ou até mesmo para uma fiscalização tributária, estaria ali presente, sem dúvida nenhuma, uma finalidade pública. Então, sempre esse tratamento de dados deve ser precedido da demonstração desse interesse público, ou de uma forma expressa ou de uma forma que seja presumida, né? Então, uma fiscalização tributária legítima, não há dúvidas que você não precisa aí brigar, judicializar o caso para você fazer o tratamento de dados. E já é pressuposto do próprio exercício do poder de polícia. Então, o que a LGPD fez? Ela não impediu o tratamento de dados pela Fazenda Pública. Pelo contrário, ela legitimou. Então, o que ela veda é você, por exemplo, pegar, aproveitar-se de um tratamento de dados e utilizar para o interesse privado, para uma perseguição política, para uma investigação privada que não tenha relação com o poder de polícia. Então, aí sim estaria desvirtuado. Então, com base na LGPD, hoje é possível, então, você fazer uma averiguação e até fazer uma penalização do agente que utilizou para outra finalidade que não seja pública e também uma penalização da própria administração pública que possibilitou, que muitas vezes foi omissa na segurança desses dados pessoais. Então, aí a LGPD foi um grande avanço nesse sentido. Bacana. E a gente fala de proteção dos dados, né? E me vem assim na cabeça uma questão muito interessante para a gente pensar aqui junto, que diz respeito à informação que eu tenho acesso através da Lei de Acesso à Informação
porque eu tenho acesso a essa informação, como então as minhas informações estariam protegidas através da Lei Geral de Proteção de Dados, mas ao mesmo tempo, como é que eu faço com a questão do sigilo fiscal? Me parece que são institutos que estão interligados, cada um na sua caixinha, mas me surge como se fosse uma nuvem preta, assim, passando na minha cabeça quando eu penso nos três juntos. Você consegue esclarecer essa nuvem preta para a gente? Então, Bia, aí está o grande desafio, né? Algo que eu tentei responder, espero ter respondido no meu doutorado, né? Que foi aprovado, pelo menos, e vai virar um livro, né? Que é a LGPD na administração tributária. E o que eu trabalhei ali na minha tese de doutorado? É trabalhar no sentido de que essas legislações que estabeleçam o sigilo fiscal, a LGPD, e a lei de acesso à informação possam ser aplicados conjuntamente, sem contradição. Então, vamos cada um deles para a gente definir melhor para o nosso internauta. O sigilo fiscal sempre existiu no Código Tributário Nacional e, né, e legislações esparsas. Então, o que é o sigilo fiscal? A própria atividade da administração pública, ela tem uma parte que ela é baseada na transparência e ela é baseada também no sigilo fiscal. Ou seja, a atividade, o que ela pode fazer, ela é estabelecida numa transparência, tem que ser claro, né? Então, até onde a fiscalização tributária pode agir. Isso tem que ter normativas, tem que estar no Código Tributário dos municípios, nas legislações dos estados e na legislação federal. Agora, o que ela catalisa, a informação que ela consegue pelo poder de polícia, como, por exemplo, o que ela obteve dos livros fiscais, das informações bancárias dos contribuintes, isso é protegido pelo sigilo fiscal. Isso está lá no artigo 198 do CTN. Junto com isso, nós temos uma lei que foi aprovada em 2011, que é a chamada Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527. Essa Lei de Acesso à Informação, o que ela permite? Que tudo que tem na administração pública sobre você, ou de acesso público, que qualquer um tem a possibilidade de ter acesso, que a gente diz que é informação de acesso público, a administração pública tem o dever de informar, de divulgar, né? Então, por exemplo, campanhas de vacinação que foi divulgado intensamente pelas redes de comunicação, pelos jornais, quanto que foi vacinado, quantas vacinas foram adquiridas, isso é de acesso público. Então, aquilo que era divulgado pelo Ministério da Saúde, pelas secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais, e era divulgado nos jornais de grande circulação, isso é de acesso público. Isso estava albergado pela Lei de Acesso à Informação, né? Então, nós temos um lado, que é a legislação que determina que tenha transparência, e também a mesma legislação protege o sigilo. Ou seja, tudo que é sigiloso não pode ser divulgado, por óbvio, né? E a LGPD, ela veio reforçar esse sigilo, tornando mais rígida ainda a proteção de atos sigilosos que têm informações pessoais, né? Então, informações que, se uma vez divulgado, poderia expor o contribuinte numa situação vexatória, numa situação que ele não permitiria a divulgação, né? Como seus costumes, seus hábitos, proteção de sigilo comercial, né? Segredos industriais, por exemplo, né? Ou até acessos a dados financeiros, se aquela empresa está solvente ou não. Então, todas essas legislações, elas devem ser aplicadas de forma harmônica, que não gere contradições. E é possível isso? É isso que eu defendi na minha tese de doutorado. Então, frente a esse entendimento que eu tentei passar em linhas gerais para vocês, um desafio hoje que a gente tenta passar para a administração pública, principalmente para os municípios, de aplicar de forma harmônica, que não gere, então, contradição. As três legislações podem ser aplicadas, sim, sem uma anular a outra. Perfeito. Fico até feliz que isso virou uma tese de doutorado, né? Que sinal que não era uma dúvida boba. Virou até motivo de muito estudo aí do professor, então realmente é algo muito relevante. E nos avise, né, da publicação dessa obra, porque realmente é um tema muito relevante e vai ser de grande valia aí para a nossa atuação profissional.
Agora, de nada adianta a gente ter normativas se elas não são adequadas ao contexto prático, né, dos entes públicos. Então, aqui no Guarujá, para quem não sabe, eu resido no município de Guarujá, né, no litoral de São Paulo. E uma grande dificuldade que a gente encontra aqui é a aplicabilidade prática de algumas coisas que já estão no ditado popular, todo mundo já está careca de saber. Então, a adequação às normativas que existem pelos entes públicos é uma parte, é uma etapa fundamental para se concretizar a conquista legislativa que nós temos de alguns direitos, né, de algumas garantias. E na visão prática do professor, os municípios, eles estão se adequando, a maior parte deles, né, eu sei que o professor não tem acesso a todos eles, mas dentro do seu contexto prático, eles estão obedecendo, se adequando a essa Lei Geral de Proteção de Dados? Então, Bia, a gente tem detectado aí muitas dúvidas ainda por parte dos municípios de como aplicar a LGPD. Porque o que eu detectei assim como dificuldade no momento que eu fui estudar esse tema na tese de doutorado. O que existe de bibliografia fala da LGPD. Um pouquinho mais específico ainda, que tem pouca bibliografia, é LGPD na administração pública. E quase nada a LGPD no direito tributário. Para não dizer quase nada, pouquíssimas normativas que nós temos aí de alguns municípios, em específico, como o município de São Paulo. Agora, praticamente bibliografia é zero, né? Praticamente livros não tem. Esse livro que a gente vai lançar, pelo menos pelo contato com meus orientadores e outros professores, é o primeiro que vem tratar de LGPD na administração tributária. Então, a grande dificuldade é o que é a dúvida. Como que o município, por exemplo, seja médio, pequeno, quanto menor é pior a situação, de você aplicar a LGPD? O que eu devo divulgar e o que eu não posso divulgar? Já começa aí. Após isso, como que eu vou criar um sigilo, por exemplo, de uma informação que eu tenho que publicar? Aqui, por exemplo, no estado do Paraná, o Tribunal de Contas exige que, a partir do momento que você escreve o débito em dívida ativa, você tem que publicá-lo no portal da transparência. Então, como que eu faço a publicação disso? Então, é um problema prático. A teoria, você proteger o dado pessoal. Tudo bem, na prática, como que eu transformo isso? Então, os municípios precisam de muito assessoramento, de muito contato aí de especialistas para dúvidas pontuais, para implementação de sistemas que atendam à legislação, ao mesmo tempo do sigilo fiscal, da lei de acesso à informação, a lei de responsabilidade fiscal, que a gente não pode esquecer, e também da LGPD. Porque, às vezes, ele está obedecendo uma e desobedecendo outra. Então, nós precisamos dessa harmonização. A harmonização, como que vai ser feito? Com muito estudo, muito cuidado, análise concreta, na dúvida, fazer uma consulta aos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, e ter pessoas preparadas, capacitadas, treinadas na administração pública, que a gente chama de encarregado, né, a pessoa que estará ali preparada para aplicar a LGPD em toda a administração pública. Isso é obrigatório pela LGPD. Então, esse encarregado ele ficará responsável pela aplicação da lei. Então, tudo tem que passar por ele, caso aconteça algum problema, ele venha a responder pelos atos praticados na administração pública. Joia. Então, que a maioria dos nossos ouvintes já são, de certa forma, da área, né? Tem um certo contato, mas para quem está nos ouvindo e não tem uma vivência muito prática ou teórica nesse assunto, vale lembrar, né, que quando essas leis elas são publicadas, elas não vêm com um manual de instruções de aplicabilidade disso. Então, realmente, quando são publicadas, a gente tem esse trabalho de estudar qual foi os objetivos, né, as diretrizes que estão regulamentadas naquela legislação, às vezes, como a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz conceitos de dados sensíveis, ela traz alguns conceitos, mas que na aplicabilidade prática existem coisas que podem ser classificadas com mais um tipo de categoria que foi mencionada ali. Então, teria realmente aqui pauta para a gente conversar por mais de 1 hora sobre esse assunto. Não é à toa aí que o professor já providenciou uma tese que
será publicada, se Deus quiser. E eu agradeço pela companhia de todos os ouvintes. Não se esqueçam de dar like, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, principalmente para você não perder os próximos episódios, né, professor? Com certeza. Então, não esqueçam, a cada 15 dias a gente vai postar um programa aqui interessante para você, sempre ligado à administração pública, e é interessante para vocês irem acompanhando, porque cada programa você faz o quê? Uma continuação de assuntos que estão saindo na mídia, né? Assuntos que são julgados pelo STJ, STF e coisas do dia a dia, né, Bia? A gente se preocupa aqui muito com a prática da administração pública. É isso mesmo, aquele ponto de vista, aquela visão que você não vai encontrar em artigos na internet e nem nos livros de doutrina, que é realmente para a gente forçar um pouco a cabeça e raciocinar. Então, obrigado pela companhia de vocês, obrigada, professor, pelas informações e até o nosso próximo episódio. Um abraço a todos. Um grande abraço, até mais.